Oi, gente, tudo bem com vocês? Chegamos à temporada 2 do Diário de Escrita, parte de processo de publicação, não sei ainda como eu vou nomear isso, mas vocês viram aí quando saiu. E já voltei do evento do mestrado. Se vocês quiserem assistir os vídeos da viagem, eu fiz vídeos de viagem, apesar de não ser blogueira de viagem. Foi, né, não sei como estão aqueles vídeos, mas o primeiro desses vídeos de viagem foi o vídeo que eu fiz durante o evento, enquanto eu tava lá na universidade, então foi o último evento da universidade, também um pouquinho de turismo na cidade e tal, mas mostrei um pouquinho então dessa parte mesmo de mestrado também. E foi o último, né, então depois só formatura, mas vamos ver se eu não derrubo tudo. Tudo certo. Foi publicado. Esse livro aqui é a antologia em que eu e todos os meus colegas publicamos parte dos nossos livros. Eu acho que todo mundo publicou o início, não tenho bem certeza, mas eu publiquei o início do meu livro. Vários colegas, todos assinaram os livros de todo mundo, né? Deixa eu achar o meu aqui. Aqui. Mais uma antologia para conta. Eu já tenho 2 contos publicados em outras antologias há muito tempo e tô muito feliz, então. Agora é um livro só com o meu nome na capa. Eu sabia que eu ia derrubar alguma coisa. Mas queria contar isso pra vocês então. E vamos lá, parte de processo de publicação. Como é que tá indo, como é que vai ser. Vamos lá, eu já comentei com vocês, eu acho, em algum dos episódios do Diário de Escrita. E se vocês não viram nenhum dos episódios do Diário de Escrita, saíram 12 episódios, eu acho, estão em 14 vídeos. E vou deixar a playlist em algum lugar aqui. Mas vamos lá, para publicar o livro, agora que ele já tá escrito, pronto, feito, deu, é isso, é revisado, né? Agora a gente tem o trabalho de mandar para as editoras, né? Para os agentes, na verdade. Porque é muito mais fácil tu conseguir um agente literário que venda o teu livro para as editoras. Esse é o processo tradicional de publicação. Claro que existe autopublicação também. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre autopublicação, mas eu trago um vídeo sobre isso mais pra frente, quando eu dar uma pesquisadinha melhor e tal. Mas vamos lá. O que nos recomendaram e o que nos ensinaram ali no mestrado? Que a gente agora, com o livro pronto, porque não adianta nada começar a falar com agentes ou com editoras e tudo, sem ter o livro 100% escrito, pronto, por mais que talvez não esteja revisado e tal. Não adianta nada tu falar, olha só, eu tenho esse livro aqui, a ideia é essa e tal, só que eu não terminei de escrever. Eles não vão pegar, muito provavelmente, né? Tô generalizando aqui. Mas, então é isso. É melhor que a gente tenha o livro pronto, como é o caso. Eu já entreguei pro mestrado, então está pronto, né? Claro que ainda vai ter muita revisão e tal. Eu não recebi o feedback dos professores ainda sobre o livro, então provavelmente depois desse feedback algumas coisas vão mudar. Mas eu decidi que eu não vou esperar por esse feedback para começar a mandar para agentes e editoras e tal. Ai, ai. Então, como a gente manda? Normalmente, o ideal, né, é que a gente mande individualmente para cada agente. O que isso quer dizer? Eu vou pesquisar, por exemplo, autores que eu gosto muito, digamos, a Liane Moriarty aqui, que ela escreveu... Ela escreve, assim, um suspense psicológico, uma coisa meio... Ai, não sei, assim, escrever bem. Mas ela escreveu aquela série que saiu da Amazon, das mulheres... esqueci o nome, mas eu coloco a capa aqui. Bom, digamos que vou pegar eu gosto dos livros da Liane Moriarty, isso é só um exemplo, tá? E
vou pesquisar então quem que é o agente dela. E daí, pesquisando desse agente, se eu descobrir que, por exemplo, essa pessoa tá recebendo novas inscrições, novos livros, né, novos autores, eu vou dar uma estudadinha nele, no que ele já, né, fez, já publicou e tal. E daí eu vou escrever uma carta individual para ele. Então, por exemplo, oi, meu nome é Júlia e tal. Eu terminei agora o mestrado na UEA de escrita criativa crime fiction. Eu já li autor X que você publicou, eu gosto muito, eu me identifico com tal característica, talvez, do editor, do autor e tal. Então, assim, é uma carta específica dizendo que tu conhece o trabalho daquele autor e como o teu livro se identifica com o que ele publica. Porque não adianta também tu procurar um agente que vai ter tá publicando X coisa e o teu livro é Y, porque não vai fechar com a agenda dele. Normalmente, agentes publicam coisas na mesma linha, assim, sabe? Na mesma área e tal. Então, tem quem publique suspense psicológico, tem quem publique romance, tem quem publique terror, tem quem publique suspense, fantasia, sabe? Então, assim, tem que mais ou menos saber qual é a linha que teu livro se encaixa falando de mercado, para daí tu poder também vender um pouco do teu livro pro agente. Ok, isso dá bastante trabalho e, de qualquer forma, os nossos professores do mestrado sempre falaram para mandar de poucos em poucos, né, de cada vez. Então, de 3 a 5 agentes, a gente manda e espera alguma resposta. Normalmente as respostas demoram semanas, porque se a pessoa se interessou pela parte que tu mandou, importante, a gente não manda o livro inteiro de uma vez só. Manda alguns capítulos, se os capítulos forem longos, manda uns 2, 3 capítulos, se os capítulos forem mais curtos, manda uns 10. Depende ali, né? Tem uma média aí de páginas para mandar pra pessoa, até porque para tu não ser presunçoso de que o livro é, nossa, incrível e, obviamente, desde a primeira página a pessoa vai querer ler tudo. Até porque esses agentes recebem trocentas inscrições o tempo inteiro. Então é isso, também tem que mandar a parte do livro, uma parte curta, né? E, bom, vai de critério também, né? Se vai mandar todo o primeiro ato, talvez o meu primeiro ato é curto, então talvez faça sentido mandar o primeiro ato inteiro. Então, uma vez que a gente manda para os agentes, a gente espera alguma resposta. Então, claro que vão vir negativas, a maioria vão ser negativas, muito provavelmente. E à medida que alguém te respondeu dizendo, esse livro não é pra gente, ou não é bem o estilo que eu tô procurando, ou sei lá, tu agradece e parte para outra, ou procura outro agente e manda para esse outro. Então vai, né, no processo aí de eliminação. E no momento que tiver um agente que tenha interesse, que demonstre interesse em receber outra parte do livro para ler, o restante do livro para ler e tal, tu avisa os outros agentes que tu enviou, né, já e estão esperando resposta e tal, manda um e-mail. Oi, eu mandei me inscrevi e tal, com um manuscrito tal, e só queria avisar que eu já tenho interesse de agente X sobre o livro e tal. Por quê? Por que a gente manda isso? Pra incitar aquela coisa da escassez e tal, né? Porque se já tem um agente interessado, muito provavelmente o livro é realmente bom, interessante. Ou seja, o teu livro vai pular lá pro início da fila para ser lido e, né, pra pessoa analisar se é para ele ou não. Então, assim, são muitas coisinhas, muitas nuances, muitos... Aí aconteceu uma coisa. Eu ainda não comecei a mandar para agentes, eu vou começar essa semana a fazer essa pesquisa dos agentes e tal, para começar a mandar, né? Mas, quando esse livro aqui foi publicado, né, agora a gente teve o evento do mestrado, que foi o Norwich, que é um evento literário focado em crime fiction, né? Então, literatura policial, suspense, terror e tudo. E como foi o lançamento desse livro aqui e a nossa antologia se encaixa perfeitamente no tema do evento, a gente tem um evento de lançamento lá, uma parte específica do evento no Norwich
para lançar o nosso livro, a nossa antologia. E o que acontece é que os alunos que estão nessa antologia, então a minha turma, né, a turma que está se formando no mestrado, faz uma leitura pequena de uma parte do seu livro, né, para daí incitar também a curiosidade das pessoas e tal, porque sim, tinham agentes lá no evento, especificamente para o evento, pro nosso, né, pra leitura. Aí eu li uma parte que não tá aqui, porque a gente mandou isso aqui em maio, meu livro não tava pronto em maio, eu acabei adicionando coisa no início do livro, e eu li um capítulo desse início. Era um capítulo curto, era uma leitura de 3, 4 minutinhos, então 2, 3 páginas, nem dava isso tudo. E eu li, foi um momento extremamente nervoso, porque ler em voz alta em inglês, mas tudo bem. Eu li e é isso, uma colega minha também leu, e daí no dia seguinte, isso foi numa quinta-feira, no dia seguinte a gente já ficou sabendo que ela recebeu o e-mail de um agente interessado em receber o livro dela para ler. Então isso é muito grande, porque a gente nem manda e já tem alguém interessado, sabe? Então dá uma esperançazinha, assim. Acontece que estava eu viajando na segunda-feira, após o evento, eu já não estava mais lá na cidade do evento, e eu recebi o e-mail de um agente interessado em ler meu livro. Ai, eu fiquei muito feliz. Eu não pensei em gravar a minha reação na hora, porque chorei, foi um negócio. Eu tava num bar, daí eu comecei a chorar na mesa do bar. Foi assim, as pessoas não deviam estar entendendo nada. Mas, bom, contei pra minha família, pras pessoas mais próximas. E eu fiquei muito feliz que ela se interessou. Uma agente que tá buscando construir a sua lista de autores, então ela não tem muitas pessoas que ela já publicou, mas ela faz parte de uma agência grande literária. Então ela ficou interessada e ela me mandou um e-mail, ela falou, meu nome é tal, eu trabalho com tal agência, eu tava na leitura da antologia no Norwich, e eu fiquei muito interessada pela parte que tu lê, eu gostaria de ler o teu manuscrito, se tu já estiver enviando para agentes e tal, e uma sinopse do livro. Então, assim, depois do momento de muito surto, eu ajeitei um errinho que eu tinha visto no livro lá, enfim, mandei pra ela o manuscrito, como ela pediu o manuscrito, né, então eu mandei o livro inteiro, e a sinopse eu já tinha escrita, a minha sinopse deveria ser maiorzinha, mas tudo bem, mandei uma pequena, e a sinopse, essa que a gente manda pros agentes, eu já comentei isso em algum episódio passado, que essa sinopse conta sim o final do livro, não é o que vem escrito aqui atrás, por exemplo, que não conta o que acontece, né? Ele só instiga a curiosidade do leitor. Ou a gente tem que saber como que acaba o livro, não em detalhes, porque daí ele vai ler pra saber como aquilo acontece, mas ele só sabe que aquilo acontece. É isso. Eu tô muito feliz, eu mandei pra ela, agora vão aí umas 6, 8 semanas até ela me dar algum retorno, eu acho. É mais ou menos a média. E assim, já me dá uma certa tranquilidade em enviar para outros agentes, porque eu já posso enviar as cartas para os agentes dizendo pessoa X já demonstrou interesse em ler e tal, mas enfim, tô mandando pra cá também, óbvio, né? É isso, eu nem pareço, assim, não consigo nem demonstrar tanta a emoção, porque, sei lá, já aconteceu tanta coisa. Mas é isso aí. Então eu vou contando um pouquinho desse processo de enviar para os agentes, respostas e tudo. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem e até mais. Oi, gente. Vim fazer mais uma atualização desse diário de escrita, né, nessa temporada de enviar o livro para agentes e ver no que isso dá para publicação, né? E tô aqui na minha avó, então não tô no melhor cenário possível, mas tudo certo. Quis mostrar pra vocês aqui um negócio que eu descobri por meio de uma colega minha do mestrado, que é a forma de
encontrar agentes para a gente enviar o livro, né? Eu já comentei como é que funciona mais ou menos o processo de envio para os agentes. E agora eu tô realmente ativamente começando a fazer isso e pesquisando agentes e vendo quem mais se encaixa e tal. Então, assim, é uma pesquisa um tanto extensa, mas eu tô achando bem interessante. E é muito mais fácil pesquisar quando tu não sabe o nome do agente, né? No caso, se tu sabe um agente e pesquisa pelo nome específico dele para saber se ele tá recebendo novas inscrições, novos livros, novos autores ou não, o que ele tá procurando especificamente, beleza. Mas se a gente não sabe para quem a gente vai enviar, a gente tem que ter algum lugar que tenha um compilado de agentes, né? E este site faz isso e de graça. A questão é que tá tudo em inglês, mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer forma. Então, gente, o site se chama Query Tracker. Query é uma palavra que eles usam para envio de livros e submissões e tal. Então, esse site aqui, ele vai te ajudar a ver como é que tá todo o processo de envio para os agentes. Então, vamos lá. Esse é o início, a gente tem que fazer um login com uma senha, não precisa pagar nada. Tem uma opção de prêmio, mas eu não peguei. Então, aqui, o site, a cara do site é esse, e aqui a gente tá na aba de agentes. E aqui vai aparecer uma lista dos agentes, tu pode pesquisar por nome, ou pelo nome da agência, ou pelo nome da pessoa se quiser, mas não precisa. E aqui tem, ó, o nome do agente, qual é a agência a qual eles pertencem, aqui a forma de recebimento que eles têm, né? Então, por exemplo, esse raiozinho aqui, essa pessoa recebe por e-mail novos livros. Essa pessoa aqui não tá aberta a novas submissões. Essa aqui é por meio de algum formulário específico. Aqui tem de qual país eles são, né? A agência. Então, eu vou clicar nessa primeira aqui para mostrar. A gente tem, então, abre a página desta pessoa, tem o nome dela, qual é o nome da agência, ela é de Londres, né, da Inglaterra. Aí aqui tem o site, o e-mail dela e tudo. E aqui tem Snail Mail, eu não sei o que é um outro formato de e-mail, ela não recebe. Por e-mail, ela recebe, e por um outro tipo de formulário, ela não recebe novos livros, tá? Aí, eu tinha colocado na minha pesquisa também o gênero de suspense e thriller. Então, o que eu gosto de fazer é, eu vou aqui no site da agência. E, ó, aqui é a agência deles, daí tem, tipo, sobre, notícias, nossos clientes, que é bem interessante. Então, eu vou aqui em Book, Clients, né, clientes de livros. E eu gosto de dar uma olhadinha nos nomes para ver se tem algum autor que eu já li. E daí, eu vou ver quem é o agente desse autor, para ver se eu consigo também associar o meu livro a algum outro, que é sempre interessante, foi o que nos mostraram. Esse aqui é o site de uma outra agência que eu estava olhando antes. A ideia é que tem a lista dos agentes, por exemplo, também tem a lista de autores, tá? Mas desse eu não conhecia nenhum. E daí aqui no textinho de cada um fala, ó, esse aqui está temporariamente fechada para novos envios. Aí tem gente que recebe, ó, esse aqui não tá recebendo, esse aqui está aberto a submissões. Daí eu clico nele e vejo no textinho ali se ele tá recebendo o tipo de livro que é o meu, né, e que se encaixa e tal. Então, é isso que eu faço. Quando eu quero um agente, né, quando eu acho que é interessante enviar para essa pessoa, eu vou colocar aqui, ó, adicionar este agente à minha lista de agentes, né, para quem eu quero enviar depois. Daí, se eu volto na lista, ela tá em amarelo e marcada como o envio. Aí, mostrei mais ou menos pra vocês como é o layout. Eu não tô usando muitas outras funcionalidades desse site, mas eu acho que é maravilhoso ver isso. E como é que fala isso? Nesse tipo de busca que eu fiz, que é só de thriller, de suspense, agentes que estão procurando, né, ou que representam autores de thriller de suspense, tem 15 pastas, 15 páginas com uma seção de, sei lá, uns 20, 30 agentes. Então, assim, é bastante coisa. Eu olhei a primeira página, eu tenho aqui 7, eu acho que são 7 agentes nessa lista. E foi o que os nossos professores falaram, que é para enviar até uns 5 por vez, 3.
E então eu vou enviar para outros 5, vou enviar para 5 dessa lista. Tem 1 ou 2 ali que eu fiquei um pouquinho na dúvida e tal, mas eu recém olhei a primeira página. Então, eu vou olhar mais algumas, vou dar mais uma pesquisada, vou ver outras agências e tal, pra ver, assim, né, pra quem eu vou mandar mesmo. Daí eu tenho que estudar bem eles, a lista de clientes, o que que eles estão procurando, pra daí eu poder escrever uma carta, né, essa cover letter que eles chamam, que é uma carta que vai no corpo do e-mail específica para esse agente. Então, por exemplo, eu vi que você representa tal pessoa, eu já li, eu gosto muito, eu acho que o meu livro se assemelha em tal e tal aspecto, ou, sabe, alguma coisa assim, eu vou ter que botar, ou sabendo o que essa pessoa especificamente está procurando, eu coloco esse tipo de elemento do meu livro no e-mail, nessa carta. Falo dos contos que eu já publiquei, né? Então, foi o da antologia, que agora saiu na Inglaterra, e os outros 2 que eu tenho no Brasil. O que mais? Prêmios e tudo, obviamente falar do mestrado que eu fiz, principalmente para os agentes que são da Inglaterra, não necessariamente dos Estados Unidos e Canadá, eu acho que eu selecionei desses 2 países também. Então, esse é o início da pesquisa, gente. Quando eu definir quem são esses primeiros 5 para quem eu vou mandar, assim que eu começar essa parte de escrever as cartas e né, estudar esses agentes e tal, eu venho contar pra vocês como é que tá indo. Hoje é dia 5, quarta-feira, fim da tarde já. E hoje eu consegui pegar aquela carta de referência que eu peguei na internet de uma autora, né, que tava apresentando seu livro pros agentes. E é uma carta que é referência mesmo, saiu num jornal, eu acho, uma coisa assim, de como é uma ótima carta por tais aspectos. Então, o que eu fiz? Eu copiei esta carta dela mesmo para um Word e eu tô selecionando partes que, obviamente, eu tenho que mudar, porque afinal ela fala dela e do livro dela, mas é pra eu poder ter uma base. Então, aqui, ó, essa é a carta dela, então, né, caro senhor ou senhora, tá, o nome do agente, né, porque tem que ser específica. Então, o que as coisas que a pessoa representa, coisa de gênero e tudo mais, o que tá marcado em vermelho, né, o que eu preciso dar uma pesquisada, e o que tá marcado em amarelo é porque eu quero ver o estilo do jeito como como essa autora escreveu, pra daí eu mudar e adaptar pra minha realidade, pro meu livro, né. Aqui eu já coloquei, né, quantas mil palavras tem meu livro, e é mais ou menos isso. Mas claro que ainda tem coisas que eu tenho que mudar aqui, que eu tenho que colocar, que não tem nenhuma menção dela, por exemplo, de coisas que ela publicou, ou coisas que ela estudou, ou prêmios e tal. Então eu vou colocar isso no meu, mas é para ter uma base e começar a construir a partir disso. E para cada editor que eu for mudar, uma coisinha ou outra vai mudar também, né? Mas uma base vai ser parecida para todos. Obviamente, né? Falando do livro, falando de mim e tal. Mas a forma de vender para cada agente vai ser diferente, dependendo do histórico de cada um, de quem eles representam e tudo. Tô começando, gente. Dia 7 de outubro, sexta-feira. E ontem eu tava bem imersa na busca dos agentes e dar uma olhada mesmo em cada um deles. Eu não lembro se eu gravei alguma atualização ou não. Mas basicamente o que eu fiz? Aqueles que eu tinha selecionado naquele site, eu tinha selecionado uns 10, eu achei que tinha sido até menos. Fui olhar um a um, fui olhar de novo os sites das agências deles, fui entender, né, o que eles estavam buscando, o que não, pra fazer... Eu quero fazer uma planilha pra poder ter isso mais organizado, mas como eu não sei mexer no Excel direito, fiz no Word mesmo, só pra conseguir olhar, visualizar tudo junto numa coisa só e não ir de site pra ficar olhando. Acontece que 2 agentes, e um deles eu tava bem animada pra enviar o livro, eles fecharam no momento pra novos livros, novos autores. Então,
não posso mandar pra eles, né? E tem uma pessoa, acho que é uma mulher, que parece que só tá recebendo autores da Inglaterra, mas essa informação tá num lugar, tá nesse site de todos os agentes, mas não tá no site da agência. E dizem que os agentes mantêm esses sites atualizados, justamente para as pessoas poderem entender e saber quando, como, qual a melhor forma de chegar neles para enviar o livro. Feito isso, eu também dei uma olhada no Twitter de alguns deles. Eu não uso o Twitter, eu tenho, mas eu não uso. E a galera da área da literatura usa muito lá fora. Tanto americanos quanto ingleses, enfim. A galera usa demais o Twitter. Só eu que não uso pelo visto, né? Mas fui olhar, alguns foi útil ter olhado para saber se eles realmente ainda estavam recebendo, porque o site não estava muito atualizado, sei lá. Bom, selecionei alguns, aí eu botei numa ordem de prioridade alguns deles, e de toda essa lista dos 10, 8 que os dois tinham fechado, tem um que eu fiquei assim, esse aqui quero muito mandar, vale muito a pena mandar. Por quê? Porque no site da agência fala exatamente o que ele tá querendo, algumas características, algumas coisas. Em outros sites, a maioria desses outros todos que eu já tinha pré-selecionado, diz ali no site que eles representam autores de thriller psicológico, ou representam livros de crime, e estão procurando crime. Não tem nada muito específico. Então, com esse, eu conseguia pensar que eu posso fazer uma carta bem mais personalizada para ele. E foi o que eu fiz, só que daí eu pensei, vou ficar então hoje, né, olhando mais, porque tem muitos outros que eu não olhei naquele site. Eu falei para vocês que eu olhei só a primeira e segunda página e tem umas 15 páginas. Então, o que eu decidi é, se eu ficasse olhando todos, para daí definir todos, para daí fazer a carta para cada um, eu não ia mandar ainda essa semana e eu ia ficar me enrolando mais um tempo. Então, eu defini que eu vou mandar para esse, que eu tenho certeza absoluta. Daí eu quis finalizar a carta, porque várias partes da carta eu posso usar igual para os agentes, tipo, falando do livro, falando de mim e de publicações e dos meus estudos e tudo mais. E eu personalizo só detalhes do livro que eles estão procurando, se for alguma coisa muito específica, falar de outros autores que eles já publicaram, de coisas que eles gostam, porque essas informações a gente encontra. Então, eu defini mandar essa carta para ele, finalizar essa carta para essa pessoa específica e vou mandar hoje. E daí para os outros eu já tenho esse modelo dessa minha carta aqui. E a carta deu 2 páginas, mas tem 420 palavras, então não tá bem espaçada. Então, acho que não é problema ter 2 páginas. E pros agentes que recebem por formulário, tem um espaçozinho ali para colar a carta, então tá tudo bem ser 2 páginas, eu acho. Eu não me lembro de alguém ter falado que a carta tem que ser de uma página só, então tá. Eu que tô noiando aqui. Mas tô animada e ao mesmo tempo tô um tanto apreensiva de mandar. Mas eu vou mandar antes que esse cara feche também, né? E daí eu vou ficar olhando outras. Não são nem 4 horas da tarde ainda, então tem tempo. E é isso, gente. Eu tô animada. Eu acho que eu coloquei tudo aqui. Eu acabei colocando a sinopse do livro na carta. E vou acabar copiando só essa sinopse no formulário. Eu não sei se é a melhor opção, mas vou fazer igual. E é isso. Eu acho que eu falei de tudo que nos foi recomendado falar. Comentei que tem uma outra agente que tá interessada e que tá lendo. Falei das minhas publicações. Falei do livro. Coloquei aqui autores que eu acho que os leitores destes autores já publicados vão se interessar pelo meu livro. Então, eu coloquei alguns nomes. Eu me preocupei em colocar autores britânicos, porque afinal eu tô mandando pra um agente britânico, isso faz diferença, eu acho. Mas eu consigo nomear muito mais autores americanos. Talvez porque eu leia mais autores americanos, sei lá. Mas, bom, tem um autor que esse cara representa que fez o mestrado que eu acabei de fazer, então acho que isso pode contar pontinhos, não sei.
E botei um outro detalhe do livro. Assim, a carta mostra que eu estudei o agente, que eu sei quem ele é, não é uma carta genérica. E eu tô feliz com isso, eu não acho que tem muito mais que eu consiga mudar agora. Se eu pensar em alguma outra coisa, para os outros eu mando. Mas é aquela coisa, né? A gente tem uma chance pra mandar pra cada agente. Não é tipo, eu mandei uma vez, ele rejeitou, então eu vou mandar de novo porque eu mudei alguma coisa. Não. Você mandou e a pessoa não quis, a pessoa não quis. Passa pra outra. Sabe? Então, e a carta, essa de apresentação, é muito importante. Acho eu que tanto quanto o extrato do livro, né, que eu vou mandar, que é o início. Para essa agência aqui, na forma de enviar para ele, eu acho que é até 10.000 palavras. Entonces, deixa eu ver. A sinopse Ó, a carta eu acabei de ver nesse formulário aqui, no máximo 500 palavras, então a minha tem 420. Tá show. E é até 10.000 palavras para mandar, então eu consigo mandar o capítulo 1, a parte 1 inteira do livro, mais um pouco da parte 2, eu acho. Nem lembro quanto que tem. É isso, gente. Eu vou mandar, daí eu vou continuar pesquisando os outros. Pra vocês verem o formulário, ó, eles pedem nome, sobrenome, o e-mail, claro, né, porque eles precisam do contato, o endereço, qual agente que a gente tem que mandar, saber se eu já mandei alguma coisa pra eles olharem antes, né, não. Isso aqui pergunta se o livro está finalizado ou eu ainda tô no processo de escrever, o meu tá finalizado já. O título, o gênero, daí a carta aqui, tem que botar a sinopse aqui. Eu sei que colegas meus fazem sinopses muito maiores. Aqui vai até 1.500 palavras. A minha sinopse é bem curtinha. E é isso que vai ter. E o livro, né? Daí, é pra mandar. Segunda-feira aqui, dia 10 de outubro, e tô aqui apanhando do Excel. Tô fazendo a minha planilha pra eu conseguir acompanhar os pedidos, né, que eu tô fazendo pros agentes e tal, pra onde eu tô mandando, de que formato que eu tô mandando, se já tive alguma resposta, quando que eu mandei pra eu poder contar ali se já passou 6, 8 semanas pra daí eu poder mandar algum e-mail de lembrete, se caso não me responderem antes. E é isso. Daí eu mandei pra 3 agentes, né? Eu acho que eu mandei pra 2 na sexta-feira, que eu achei interessantes daquela toda a minha lista, eu decidi mandar só pra 2. E daí a terceira eu tô contando, né, daquela que me pediu lá no início. E aí hoje eu fui dar uma pesquisadinha e teve uma agente que eu tô muito interessada em mandar, que eu acho que encaixa muito perfil, tomara. Só que tem algumas mudanças que eu tenho que fazer no envio pra poder mandar pra ela, essa é por e-mail. Só que eu preciso mexer bastante na sinopse, porque ela pede uma sinopse bem mais detalhada do livro, coisa que eu não tinha escrito ainda, por preguiça, e isso é burrice, né? Eu devia ter feito isso antes, mas tudo bem, tô fazendo agora. E vou modificar algumas coisinhas na carta. Preciso botar numeração de páginas no texto, né, que eu vou enviar, que são as primeiras 10.000 palavras, então eu tô mandando o primeiro ato do livro inteiro, que dá quase 9.000. E é isso que eu tô mandando quando eles pedem pra mandar, tipo, 10.000 palavras, sei lá. Então, é isso, quero mandar pra ela hoje. E por enquanto não pesquisei mais ninguém, acho que hoje eu só vou mandar pra ela. E daí depois, quem sabe amanhã ou mais no meio da semana, eu mando pra uma quinta pessoa e aí eu vou esperar a resposta de algum, não vou ficar mandando pra muita gente. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022 e estou finalizando esse primeiro episódio da segunda temporada do Diário de Escrita, que é sobre o processo de publicação do livro. Então, o que aconteceu? Eu mostrei pra vocês aquela planilhazinha. Eu não mostrei em detalhes porque não tá bem, assim, completinha, né, ainda, mas eu falei um pouco por cima. Na verdade, é só pra eu ter o controle dos agentes pros quais eu mandei o livro. E eu mandei pra 6 agentes. Eu sei, né, que no mestrado falaram que é pra 5 só.
Mas eu mandei para 6 porque uma delas tinha que mandar só a nossa cover letter, né? Aquela carta de introdução. E se ela se interessar pela nossa venda aí do livro, ela pede uma amostra de leitura e tal. Enfim, daí, sei lá, mandei, me empolguei e tal. Então tem agentes que representam autores que eu li, que eu gosto muito. Então eu fiquei ainda mais animada para mandar para essas pessoas. E foi isso que eu fiz então, mandei para 6. Eu não tenho resposta de nenhum deles ainda. Como eu já falei para vocês, a média de tempo de resposta quando a gente manda para um agente sem que ele tenha solicitado é de 6 a 8 semanas. Porque daí ele tem tempo de ler, com certeza. Todos esses agentes recebem muitos pedidos de, né, muitos convites, enfim, envios de livros. Então, até, né, eles lerem tudo ou conseguirem dar uma olhada, pelo menos, para ver se no mínimo interessa ou não, demora um tempinho. Então, por isso que eu tô finalizando agora, porque por enquanto não tem nenhuma novidade. No início de novembro, eu acho que vai ser lá no início, a gente vai receber o feedback dos professores do mestrado e a nossa nota do mestrado do livro que a gente enviou, né? Aí pro mestrado, não tem nada a ver com a gente, nada com nada. Então, como eu já falei, eu não quis esperar receber esse feedback para daí mudar o livro, para daí enviar para os agentes, apesar de que a gente sempre sim tem só uma chance com cada agente. Eu decidi seguir, né? Porque senão eu achei que eu ia perder o momento de ter terminado e estar animada com tudo e de enviar, então eu não queria perder esse momento. E daí, como eu mandei para esses agentes e também aquela agente lá que tinha me pedido para enviar o manuscrito inteiro para ela, então ela deve demorar um pouco mais de tempo se ela for ler todo o manuscrito e tal, né? Então, temos aí 2 meses de nada vai acontecer por enquanto. Claro que eu posso receber respostas negativas ou positivas nesse meio tempo. Essas respostas podem vir antes de 6, 8 semanas, mas não é provável que seja o caso. A não ser essa uma pessoa para qual eu mandei, que eu mandei só a carta, diz que a média de resposta dela para ver se tá interessado ou não é de 1 semana. Mas acho que não tem por que eu atrasar esse episódio 1 semana só por causa disso. Pra ver se ela respondeu ou não alguma coisa. Então, eu vou gravando à medida, né, que eu for recebendo. O próximo episódio, muito provavelmente, vai ser só lá pelas tantas de novembro, talvez pelo final de novembro. Depende de como as coisas vão acontecer, né? Vou ver qual vai ser o feedback dos professores, daí eu trago aqui pra vocês o que eles trouxerem pra mim. Estou no momento de planejar mais coisas na área profissional com relação à escrita criativa e toda essa minha experiência aqui. Então, logo mais eu aviso aqui no canal também quando as coisas estiverem acontecendo. Me acompanhe no vlog, que daí as atualizações acontecem de forma mais rápida, né? Já que os vlogs saem de 2 em 2 semanas e não tão esporádico quanto essa série aqui. Mas é isso, gente. Eu tô animada com esse processo todo. Quero muito saber qual vai ser o feedback, qual vai ser a resposta. Eu sou uma pessoa bem realista. Talvez algumas pessoas acham que eu até sou um pouco pessimista, mas eu não vejo dessa forma. Mas eu sou realista, então assim, eu sei que não vão ser esses 6 agentes que vão me dar respostas positivas. Pode ser que nenhum deles dê resposta positiva e pode ser que sim, quero muito, é claro, mas eu prefiro ficar com as expectativas um pouco mais baixas do que elas lá em cima, porque daí, né, o baque pode ser maior. Mas tô preparada também para já pesquisar mais agentes, né, assim que eu receber uma resposta ou outra, para poder mandar para mais, se caso não tenha sido nenhum desses aí. Mas vamos ver, né, o que acontece. Eu, de novo, estou animada. E, gente, vocês vão acompanhando comigo esse processo. Então, até depois. Assistam os vlogs do canal, quais outros vídeos vocês queiram ver aqui, me contem aqui, conteúdo, que tipo de conteúdo, o que vocês querem ver que faz tempo que eu não faço ou que eu nunca fiz, me contem aqui, tá bom?
E agora a gente pode começar a pensar num grupo de escrita. Podemos... tô jogando ideia aí. Já foi mencionado aqui um tempinho atrás, mas como eu tava focada em terminar o livro, né, e mandar mesmo pro mestrado, não tinha nem como pensar naquilo. Agora, sim. Então, é isso. Já tô muito enrolada nesse final. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando. E até o próximo vídeo. Um beijão!